Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Agora nós vamos fazer o Ler e Escrever, volume 2, tá? Então, no volume 2, nós vamos fazer a atividade. Qual atividade? Sequência didática. Vamos trabalhar com a pontuação. A atividade de hoje é uma fragmentação do texto em frases e parágrafos. Então, nós vamos ver uma história e ela está toda estranha. Então, vamos começar. Faça a leitura do trecho da fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo e observe o que há de estranho. Então, presta atenção. Nós estamos vendo o que? Uma fábula, tá? Essa fábula é a fábula do rato da cidade e o rato do campo. E vamos ver o que há de estranho nessa história. Olha lá, vou ler para vocês, ó. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo, vendo que seu companheiro vivia pobremente da raiz e ervas. O rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Meu Deus! O que aconteceu? Eu fiquei até sem ar. O que tem de estranho nessa história que eu li? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Não, né? O que nós temos de estranho é o que está faltando o quê? A pontuação, né? O que está faltando? Parágrafo, né? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para melhorar esse texto, né? A gente, quando fala de pontuação, vocês lembram, né, que nós fizemos. Quais são as pontuações que temos? Ponto final, vírgula, travessão, que mais? 2 pontos. Quando que a gente usa 2 pontos? Quando alguém vai falar, né? Quando a gente usa travessão? Quando alguém vai falar alguma coisa, alguém vai conversar. Nós temos a vírgula que ela dá uma respirada, né? Uma pausa rápida. O ponto final quando nós terminamos uma frase. Que mais? Aqui temos as reticências, que são aquelas palavras, pensamentos que ainda não foram terminados, né? Ponto e vírgula, que é aquele que a gente dá uma pausa maior, né? Uma respirada maior. Então vamos lá. Vendo aqui o começo, olha. Vou ler devagarzinho. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo, vendo que seu companheiro, então olha lá, ó, aqui já mudou alguma coisa, né? O que eu faço? Porque, ó, um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir na casa do rato do campo. Então, aqui é uma frase. Se vocês forem ver, aqui é uma frase, tá? Então, nós temos aqui uma frase. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raiz e ervas, o rato da cidade convidou-o a morar com ele. Tenho muita pena. Opa, aqui também já mudou, né? Ó, convidou para ir morar com ele. Aqui é outra frase. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Então aqui, se ele está falando alguma coisa, é porque eu vou ter o quê? Um travessão. Eu vou ter 2 pontos ali perto, né?
Então, vamos ver. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E aqui eu tenho um fim também. Então, nós vamos agora ver quais as pontuações que a gente pode colocar nessa separação que nós fizemos aqui, tá? Ó, um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Ponto, né? Aqui nós vamos pôr um ponto. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raiz e ervas, o rato da cidade, olha aqui, ó. Aqui fica muito estranho, né? Porque tá falando, ó, raiz e ervas, vírgula. O rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Aí, olha aqui, eu posso pôr um ponto. Mas o que acontece? Aqui o ratinho vai falar alguma coisa. Se ele vai falar, então eu tenho o quê? 2 pontos. E aí que quando ele vai falar alguma coisa, eu ponho o quê? Um travessão. Tenho muita pena da pobreza em que você vive. Disse. Então aqui, ó, eu vou pôr, porque quem disse foi o rato da cidade. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Ponto. Tá? Então, vamos ver agora a responder essa primeira questão. Foi fácil ler esse texto, aquela hora que a prof leu no começo e até faltou ar? Não, né? Não foi fácil. Por que não foi fácil? Então, nós vamos pôr não. Por quê? O que você descobriu? Não foi fácil, por quê? Não. Porque... Ó, pergunta separada, resposta junta, tá? Porque faltaram todos os sinais do quê? De pontuação. Certo? Esses sinais de pontuação nos ajudam, né, a leitura e compreensão do texto. Agora vamos aqui para B. Reescreva o trecho da fábula de modo que fique mais fácil compreendê-lo. Para isso, utilize os sinais de pontuação. Então, agora nós vamos fazer esse texto colocando os sinais de pontuação aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu fiz, né? Reescrevi o trecho da fábula que estava aqui. Olha como era e olha como ficou. Então, vamos lá. Aqui, eu fiz isso aqui porque para vocês darem o que? O parágrafo. Parágrafo, letra maiúscula, tá? Então, olha lá. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Ponto. Tá? Porque isso foi uma frase. Na mesma linha, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raiz e ervas, ó, a respiração, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Eu pus 2 pontos porque o rato da cidade vai falar para o ratinho do campo. Então, se ele vai falar, eu coloco 2 pontos. E aí o rato fala, travessão.
são: tenho muita pena da pobreza em que você vive. Disse: eu pus esse travessão aqui porque é o rato da cidade que disse, tá? Então, ó, tenho muita pena da pobreza em que você vive. Disse. E na mesma linha, eu coloquei o travessão por quê? Porque o rato da cidade, ele vai continuar a sua fala, tá? Então, por isso que eu coloquei na mesma linha. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Ponto final. Ah, professora, eu posso colocar um ponto de exclamação? Também posso, tá? Não de pergunta, mas de exclamação. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil, né? Ele está exclamando, ele está mostrando uma coisa boa, tá bom? Então, essa foi a atividade de hoje, né? E aqui foi fácil o texto, não, porque faltaram todos os sinais de pontuação, que ele nos ajuda o quê? Na leitura e na compreensão do texto. Tanto é que com os pontos, a história ficou muito mais fácil de entender e muito mais bonita, né? E até a leitura ficou fácil, enquanto que aqui nem dava para entender direito porque foi tudo junto, né? Certo? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!